E aí pessoal, beleza? Continuando então com representações alternativas no espaço e estados, né? Com o apoio do diagrama de fluxo sinal, tá? Então a gente viu forma variável de fase e forma canônica do controlador, né? Usando o diagrama de fluxo sinal como apoio para essa transformação entre representações, tá? Agora a gente vai ver a forma em cascata, tá? Do mesmo sistema, tá? Representado pela função de transferência 24 sobre s ao cubo mais 9s ao quadrado mais 26s mais 24, tá? Pode ser representado, né, com os seus polos, né, os fatores aqui relacionados aos polos multiplicados aqui no denominador, né, sendo que os polos são menos 2, menos 3 e menos 4, então fica no denominador, né, S mais 2 vezes S mais 3 vezes S mais 4, que pode ser colocado na forma em cascata do diagrama de blocos, tá? Que a gente está ilustrando aqui. Então a entrada, né, como ela está aqui próxima, né, numa multiplicação cruzada aqui, então o ganho já 24 aplicado na entrada, depois os fatores, né, relacionados aos polos, né, como está em cascata, todo mundo multiplica aqui uns pelos outros, né, para dar essa mesma função de transferência. Então em cascata, então 24 vezes 1 sobre S mais 2, vezes 1 sobre S mais 3, vezes 1 sobre S mais 4 e a saída, tá? Aqui eu já coloquei alguns os sinais intermediários, né? X1 mais próximo da saída, X2 de S, X3 intermediário, X3 de S mais próximo da entrada, tá? Para representar como diagrama de fluxo sinal, um jeito que eu tenho para explicar é o seguinte: vamos só pegar dois nós aqui, tá? Sendo que esse aqui é um X e esse de cá é um S desse mesmo X, tá? Então é X, X ponto, né? Daqui para cá eu tenho uma integração, uma vez que aqui é a derivada desse cara de cá, né? Então daqui do SX para virar o X é 1 sobre S, tá? E uma realimentação aqui, ó. Então o ganho de malha, né? Ou seja, sai do nó e volta, volta no mesmo nó, né? Sem percorrendo outro caminho, tá? Sem repetir nó. Vamos colocar um ganho aqui menos A. Trata-se de uma realimentação, tá? A gente já viu isso anteriormente. E essa realimentação com sinal negativo, então é uma realimentação negativa, tá? De modo que, como é uma realimentação, se eu estiver procurando, por exemplo, x sobre o SX, ou seja, a função de transferência, vai ser o ganho de percurso direto dividido por 1 mais o ganho de percurso direto vezes a realimentação. E esse positivo é porque a realimentação é negativa, tá? Então fica A, 1 sobre S vezes A, então A sobre S, né? Que é igual a 1 sobre S sobre S, S mais A. Cortou, cortou, então fica 1 sobre S mais A. Então, se eu tenho x sobre sx é igual a 1 sobre S mais A. Ou, em outras palavras, o x, a saída, vai ser 1 sobre S mais A vezes o SX, a entrada, tá? Então, pessoal, em essência, né? Se o x é saída a partir da 1 sobre S mais A vezes o SX entrada, tá? Então, eu posso falar, por exemplo, vou mudar de cor, que aqui, né, essa entrada aqui do 1 sobre S mais 4, né, na verdade, o SX1
de S, tá? Embora não seja daqui para cá uma integração, né, para virar o x1, tá? A gente está lidando com esse formato aqui do diagrama de fluxo sinal, do Sx por x, não é simplesmente 1 sobre S, é 1 sobre S, é uma realimentação em menos A, sendo que esse menos A, então, passa a ser esse 4 aqui, nesse caso aqui, né, do Sx1 para o x, né? Então, da mesma forma, se aqui é o x2, aqui seria o Sx2, né? E se aqui é o x3, aqui seria o Sx3, ok? Então, vamos converter então para o diagrama de fluxo de sinal, tá? Então, vai ficar bolinha C de S, x1, Sx1, x2, Sx2, x3, Sx3 e o R, né? Então, R de S aqui, ó. Então, x1 de S, Sx1 de S, que é basicamente o ganho de percurso direto, 1 sobre S, uma integração, só que nesse formato, uma realimentação aqui em menos 4, né? O x2 já vira o x1, né? Então, simplesmente x2 de S e S, x2, então, de novo aqui, 1 sobre S, 1 sobre S, e a realimentação em menos 3, né? Menos 3. Então, aqui, ó, x2 é o Sx1, né? É a entrada desse bloco aqui. Então, daqui para cá, o ganho é 1, né? 1. Aqui é o x3, então aqui é o S x3. Então, daqui para cá, eu tenho a integração no percurso direto e a realimentação do polo em menos 2, né? E o x3 vira o Sx2. Então, daqui para cá, o ganho é unitário, tá? Unitário. E o x3 ponto é o 24R, né? Então, o x3 ponto é simplesmente 24R menos esse cara, né? Então, 24, tá? Então, tá aqui o diagrama. Ah, tá, o x1 é o próprio C aqui, né? Então, x1 é 1 vezes x1, aliás, é o C, tá? Então, para isso aqui virar uma representação de espaço de estado, eu vou colocar no domínio do tempo x1 ponto, x2 ponto, x3 ponto. E aí, eu faço aqui, né, igual a matriz de sistema vezes o vetor das variáveis estado x1, x2 e x3, tá? Mais o vetor de acoplamento com entrada e a própria entrada no domínio do tempo, representação espaço-estado, domínio do tempo, tá? Então, agora é interpretar esse cara aqui, ó. Sx1 ou x1 ponto, né? É menos 4x1 e 1x2, né? Então, menos 4x1, 1x2 e 0x3, tá? Depois, x2 ponto menos 3x2 mais 1x3, né? Então, 0x1 menos 3x2 e 1x3, tá? Então, essas duas não estão acopladas diretamente com a entrada. Então, é 0 e 0, né? x3 ponto menos 3, menos 2, aliás, né? x3
0 do x2, 0 do x1. Então, 0x1, 0x2 e menos 2 do x3 mais, né, a entrada. Está chegando no mesmo nó. Então, a entrada mais bonitinho, 24R, tá? Então, tá aqui a equação de estado, tá? A equação de saída eu tenho que ver uma coisa aqui, quer ver? Aliás, não, tá aqui, ó, tá direto, né? Ó, a equação de saída é simplesmente 1x2, tá? Então, a equação de saída y é igual a 1x1, desculpa, pessoal. Nossa, aqui é x1, tá? Próximo da saída. Então, a saída é simplesmente 1x1. Então, 1x1, 0x2 e 0x3, né? Então, o vetor aqui, x, né? X vetor, tá, pessoal? Ok? Então, é essa a representação na forma em cascata. Então é isso, pessoal. Chegamos a uma representação no espaço de estados, né? A partir desse diagrama de fluxo de sinal aqui, ó, para um sistema representado em cascata, tá? Uma representação bem parecida com essa seria na forma em paralelo, tá? Paralelo, então, é uma soma, né? Então, os ramos seguem paralelo e somam para compor a dinâmica, né, do sistema ou do processo, qualquer que ele seja. Então, vou passar um traço aqui. Então, como eles seguem paralelo, eu tenho que colocar esse cara como uma somatória, né? Somatória de fatores, ou seja, tem que fazer uma expansão em frações parciais. Então, C de S, deixa eu só colocar o que eu quero fazer aqui. Então, ali, terceiro, né? Terceiro forma em cascata, quarto forma em paralelo, tá? Então, quarta representação, forma em paralelo, tá? Paralelo. Soma de ramos em paralelo, tá? Então, C de S pelo R de S seria o 24 sobre o S mais 2 vezes o S mais 3. Estou repetindo esse cara aqui, né? E S mais 4 vezes S mais 4, que é igual a K1, né? K1, forma expandida, sobre S mais 2, mais K2, sobre S mais 3, mais K3, sobre S mais 4, né? Ok? Então, basta agora seguir calculando, né? K1 vai ser 24 sobre S mais 3 vezes S mais 4, com S tendendo a menos 2, né? Menos 2. Isso dá 1 vezes 2, né? Ok? 1 vezes 2, 2, 24 por 2 dá 12, tá? O K2 vai ser 24. Nossa, o 2 está horrível, né? 24 sobre S mais 2 vezes S mais 4, calculado com S tendendo a menos 3. Então, menos 1 mais 1. Então, fica menos 1. Então, menos 24. E o K3 vai ser 24 sobre
S mais 2 vezes S mais 3 com o S tendendo a menos 4, né? Então, menos 2 vezes menos 1 dá 2, né? Então, tá 12 também. Então, aqui menos 4, tá? Então, dá 12 também, tá? Então, C de S por R de S, C de S por R de S, vai ser 12 sobre S mais 2. Opa, menos, né? Menos 24 sobre S mais 3, mais 12 de novo, né? 12 sobre S mais 4, beleza? Vamos focar, passar, continuar o tracinho aqui, né? Continuar de cá, só para separar, tá, pessoal? Então, continuando aqui, né? É importante dizer o seguinte, a saída vai ser o R multiplicando, né? Passando, multiplicando todo esse termo aqui, tá? Então, a saída vai ser 12 R de S vezes 1 sobre S mais 2, vou colocar separadinho, tá? Cada termo, tá? Menos 24 R de S vezes 1 sobre S mais 3, mais 12 R de S vezes 1 sobre S mais 4. Eu estou fazendo dessa forma para me facilitar a vida na hora do diagrama de fluxo. Vai ficar assim, ó. Entrada, saída, saída C de S, entrada R de S, e aí eu vou ter os bloquinhos, ou na verdade o diagrama com os ganhos de malha. Falo bloco, mas é errado, tá? É a parte do diagrama relacionado a esse cara aqui da realimentação, tá? Então, daqui para cá, então eu tenho um X, né? E um SX. Mas qual X, qual SX? Aí, nesse caso, não importa X1, X2 ou X3, tá? Não interessa, tá, pessoal? Então, posso colocar X1 aqui. Então, esse cara seria o SX1, tá? Então, daqui para cá, representando algo parecido com o que a gente fez aqui na forma em cascata, né? Para representar esse tipo de bloco, de ganho, tá? Desculpa, de novo eu falei a mesma coisa. Esse tipo de ganho, então seria do SX1 para o X1, 1 sobre S, e a realimentação aqui, ó, do polo, né? O polo em menos 2, tá? Então, daqui para cá também, e daqui para cá, lembrando que eles estão em paralelo, então eles vão seguir paralelamente aqui os ramos e somar aqui no final, tá? Então, x2, sx2, então daqui para cá, 1 sobre S, 1 sobre S, e a realimentação aqui, nesse cara aqui, menos 3, né? Menos 3, tá? E aqui para cá a mesma coisa. 1 sobre S. Esse cara é o X3. O último que falta, né? E esse cara é o SX3. E a realimentação desse polo aqui em menos 4, tá? Então, o R está chegando em todo mundo, né? Através desses ganhos aqui, 12 menos 24 e o 12 de novo, tá? Então, ele chega no SX1 com ganho 12, né? Que esse aqui que é o do SX1, tá? Então, com ganho 12.
ele chega no SX2 é esse ganho aqui, né? Então ele chega, o R chega com ganho menos 24, tá? Então vem aqui e coloca menos 24. E por fim o R, né? Chega nesse ganho com ganho 12 aqui, né? Então daqui para cá com ganho, a seta aqui, tá? Eu juro que é um ganho 12, tá? Então aí o C vai ser essa soma algébrica, né? Desse fator, desse. Na verdade é um ramo já, né? Desse ramo, mais esse ramo, mais esse ramo. Ou seja, uma vez esse cara, uma vez esse cara, uma vez esse cara, né? O menos está aqui já, tá? Então todo mundo chega ali, ó, em C de S com ganho 1 unitário, pura e simplesmente, tá? Então 1 1 e 1, tá? Então eu estou no meio do caminho, porque o que me interessa mesmo é a representação no espaço de estado. Então, esse do lado esquerdo aqui, ó, representei no espaço de estado usando o diagrama de fluxo sinal na forma em cascata, tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai chegar na representação no espaço de estado usando o diagrama de fluxo sinal na forma em paralelo, tá? Então, vamos interpretar aqui e fazer a equação de estado. Então, a equação de estado x1 ponto, né? x2 ponto e x3 ponto, derivada das variáveis de estado, né? Vetor é igual a matriz de sistema, né? X, quem que é o X? X1, X2 e X3 mais BU, né? O U aqui, né, é a entrada R minúsculo, domínio do tempo, tá? Então vamos olhar para cá. Quem que é o SX1? Menos 2x1, nada do x2, nada do x3, né? Então menos 2x1, 0x2, 0x3. Só que chega o 12R aqui, então mais 12R, tá? Depois, x2 ponto é menos 3x2, nada do x1, nada do x3, né? Então, 0x1 menos 3x2, 0x3, menos 24R, né? Chegando no nó do x2 ponto aqui. Então, menos 24R, tá? Por fim, SX3 é menos 4x3, não vem nada do x2, não vem nada do x1, né? Então, 0 do x1, 0 do x2, menos 4 do x3, mas chegando no mesmo nó, então é uma soma mais 12 do R, né? Então, 12 do R, tá? Beleza? Então, a equação de estado, na forma em paralelo, ela diagonaliza a matriz de sistema, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Diagonalizou a matriz de sistema, tá? Sistema. Então, diagonalizou e tornou diagonal. Mas o que quer dizer isso? Ela torna diagonal, ela mostra os polos, né, na diagonal principal aqui, tá? E as equações de estado são desacopladas, né? Então, só depende da própria variável de estado, tá? E da entrada, lógico, né? E falta o quê? Equação de saída, né? Equação de saída y, que é o C minúsculo aqui, né? Estou fazendo minúsculo, mas é mostrando o maiúsculo. Seria a versão no tempo desse cara aqui, né? Tá? Então, a versão no tempo desse cara eu chamei de y, que é o próprio C
vai ser o quê? Basta olhar lá, né? 1x1, 1x2 e 1x3, tá? Então, 1x1, 1x2 e 1x3, tá? Beleza? Vezes, então, x, né? X aqui, o vetor, né? Qual vetor? Esse vetor aqui, ó. Esse cara aqui inteiro é o x-vetor das variáveis de estado, tá? Vou deixar para os senhores o serviço de provar isso, assim, com simulação, tá, pessoal? Simulação como? Do jeito que eu fiz a outra. Entra com esse sistema na forma de função de transferência. Entra com essa representação no espaço de estado, né? Essa, né? Inclusive a equação de saída, tá? E depois entra com essa outra representação no espaço de estado, tá? E aplica um degrau para ver se ele tem a mesma resposta dinâmica, tá? Lembrando que isso aqui são duas formas daquela primeira função de transferência que a gente está trabalhando quando a gente está fazendo forma em variável de fase e forma canônica do controlador. Então, para essa mesma função de transferência, eu já tenho agora 4 representações, né, possíveis no espaço de estado, né? Todas elas certas, são diferentes entre si, mas representam o mesmo sistema dinâmico, tá certo? Beleza? Então, era isso que eu tinha para falar por agora. Valeu!